Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos continuar aí as nossas aulas sobre princípios dos contratos e continuando ainda sobre os princípios modernos, nós vamos falar agora sobre função social do contrato, boa-fé objetiva e equivalência material. Bom, pessoal, dando sequência aí no nosso estudo dos princípios modernos dos contratos, o próximo princípio que nós temos que ver, pessoal, é o princípio da função social do contrato. A função social, pessoal, tem aí atingido todo o direito no geral, né, dentro do fenômeno da socialização do direito que nós temos. E uma das áreas que esse fenômeno atingiu, pessoal, foi a teoria contratual. Veja, o que nós tínhamos, pessoal? Antes, nós tínhamos o contrato dentro de uma ideia individualista. Lá no direito francês, nós tínhamos o contrato dentro dessa ideia individualista, ou seja, baseado no liberalismo. A ideia do contrato, pessoal, não se preocupava com os reflexos dela fora da relação contratual. O contrato não se preocupava, a teoria contratual não se preocupava com os reflexos do contrato na sociedade. Por isso nós falamos visão individualista. Hoje, pessoal, essa visão não pode mais prosperar. Nós temos que ter uma visão mais social do contrato. E essa é a ideia da função social do contrato, ou seja, uma ideia baseada na justiça social e na solidariedade. Traduzindo isso, pessoal, o que significa? Pela função social do contrato, todo contrato deve necessariamente atender uma finalidade social. Todo contrato deve exercer perante a sociedade um fim social. Não tem como nós concebermos hoje, pessoal, a ideia de um contrato que não tem um objetivo dentro da sociedade. Então vamos lá, pessoal, vamos imaginar alguns contratos. Finalidade do contrato de compra e venda: promover circulação de riquezas e mercadorias. Finalidade do contrato de locação: promover a facilitação ao acesso à moradia, locação para fins residenciais. Promover o acesso ao direito fundamental à moradia. Locação para fins comerciais: promover o desenvolvimento de atividades empresariais e o fomento da economia. Finalidade do contrato de mútuo: possibilitar a facilitação do crédito. Ou seja, pessoal, todo contrato deve, dentro da sociedade, exercer um fim social. Se esse contrato não está exercendo um fim social, significa, pessoal, que ele não tem um objetivo, não tem uma razão de existir, né? Essa é a ideia da função social num aspecto bem geral. Dando sequência, então, ao estudo da função social do contrato, a função social, pessoal, ela deve ser analisada sobre dois níveis: o nível extrínseco e o nível intrínseco. O nível extrínseco, pessoal, vai analisar a função social do contrato no seu elemento externo, ou seja, fora da relação. Traduzindo isso, a repercussão do contrato na sociedade, que a gente chama de função social propriamente dita, ou seja, como o contrato está repercutindo na sociedade. Esse é o nível extrínseco. O nível intrínseco, pessoal, vai analisar o contrato, a função social do contrato, dentro do seu elemento interno, ou seja, a função social do contrato dentro da relação entre as partes. E aí, então, nós vamos ter a manifestação disso na equivalência material e na boa-fé objetiva, que são dois princípios apartados, pessoal, que nós vamos estudar especificamente mais para frente um pouquinho, tá? Mas antes da gente ver esses dois princípios, pessoal, então essa aqui é a manifestação dos níveis da função social. Antes da gente ver isso daqui, esses dois princípios aqui, nós precisamos ver uma outra coisa, pessoal. Na verdade, a discussão sobre como deve se operar a função social do contrato,
existe na sociedade já há muito tempo, né? O que nós temos que observar? Lá nos Estados Unidos mesmo, pessoal, essa discussão já passa aí de 30 anos. E o que acontece? Lá se criou a seguinte ideia, que a função social ela pode ser vista sobre dois paradigmas. O paradigma paternalista e o paradigma do direito econômico. O paradigma paternalista, pessoal, como o próprio nome já diz, ele trabalha a ideia da proteção, ou seja, da visão paternalista, protetiva da teoria contratual. Traduzindo isso, pessoal, o contrato deve promover o equilíbrio do poder econômico. O contrato deve promover o equilíbrio do poder econômico em face das partes. O problema aqui, pessoal, dessa visão paternalista é que, como ela atua de forma muito protetiva, o Estado acaba interferindo de forma exacerbada, de forma exagerada no contrato. E, na verdade, essa visão aqui, pessoal, trabalha também a ideia, de consequência disso, da justiça distributiva dentro do direito privado. E é esse um dos grandes problemas do paradigma paternalista. Por quê? Porque não é função do direito privado promover a justiça distributiva. Essa função, na verdade, é uma função do Estado. O Estado tem a função de promover a justiça distributiva, dentro do direito tributário e do direito administrativo. Mas a justiça, a relação privada, o direito privado, não tem a função de promover a justiça distributiva. E a partir do momento, então, que você começa a atuar de forma muito protetiva num contrato, você acaba interferindo demais nas relações privadas e isso gera uma série de consequências. Uma delas, por exemplo, é o exemplo que eu falei para vocês dos planos de saúde, de uma determinada operadora que foi condenada aí a prestar serviço de home care sem nunca ter recebido um centavo por isso. Né? Então vejam, pessoal, essa operadora de plano de saúde quase faliu. Né? Então é a ideia do que acontece. Você acaba protegendo demais uma relação econômica em busca desse equilíbrio do poder econômico que tecnicamente nunca veio existir, e você acaba trabalhando a ideia da justiça distributiva, quando na verdade isso não é função da relação privada, isso é função do Estado. E na verdade é você querer jogar nas costas do direito privado uma coisa que é do direito público. Né? E aí então, pessoal, vem a justiça, a função social do contrato com base no direito econômico. E essa função social vai falar o seguinte, ó, o contrato deve respeitar a estrutura econômica da sociedade onde ele está inserido. O contrato ele tem uma estrutura funcional dentro da economia, ou seja, ele faz a economia funcionar. Então a ideia da função social deve ser analisada dentro dessa visão econômica, ou seja, a função social do contrato fazendo com que o contrato faça a economia funcionar. Faça o contrato trabalhando a melhor funcionalização da economia para atender às necessidades de uma determinada sociedade. Essa visão aqui, inclusive, pessoal, ela trabalha a ideia do intervencionismo mínimo do Estado nos contratos e, principalmente, pessoal, ela prega a necessidade de se trabalhar a sociedade para a sociedade se planejar, trabalhar o povo, trabalhar as pessoas para que elas possam entender como funciona um contrato e como é que deve ser feito um planejamento para se celebrar um contrato, a fim de que esse contrato possa ser cumprido da melhor forma possível. Tá? Essa é a ideia da visão do paradigma do direito econômico, que é uma visão que que está ganhando muita força nos últimos tempos. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, a visão paternalista, como eu já disse para vocês, inverteu os abusos que aconteciam no passado. Agora, pessoal, o abuso é o contrário. O que acontece? A pessoa assina um contrato, não paga nem a primeira prestação desse financiamento e já está entrando com uma revisional de contrato.
E uma série de outras situações que começaram a acontecer, e que não dá tempo da gente ver aqui muito no vídeo, porque a gente fica um pouco limitado, mas uma série de situações que, se você pegar na justiça, pessoal, na jurisprudência, você vai ver que casos, situações onde a atuação demasiada da justiça, do paradigma paternalista, acabou desvirtuando a ideia do contrato e até mesmo a própria função social dele. Esse, então, é a ideia da função social do contrato. Nós vamos agora para o nosso próximo princípio, que é o princípio da boa-fé objetiva. Então, nosso próximo princípio, pessoal, é a boa-fé objetiva. Na verdade, a ideia da boa-fé, ela é dividida em subjetiva e objetiva. A boa-fé subjetiva, pessoal, é analisada sobre o elemento interno da pessoa. Traduzindo isso, pessoal, a pessoa, ela pratica um ato, um determinado negócio, sem saber que aquele negócio está viciado, que aquele negócio tem um problema. Na cabeça dela, ela entende que aquele negócio, aquele ato que ela está praticando, está perfeito, sem vícios, sem mácula, sem nada, né? Esse tipo de boa-fé aqui, pessoal, não nos interessa agora. Esse tipo de boa-fé vai interessar lá no estudo do direito das coisas, principalmente lá no estudo da posse e da propriedade em alguns aspectos. Tá? O que interessa para nós, pessoal, é a boa-fé objetiva enquanto regra de conduta social. Regra de conduta social. Essa é a boa-fé que nos interessa. Ou seja, pessoal, uma regra de conduta social com conteúdo ético, moral, exigibilidade jurídica e que deve ser observado tanto na celebração quanto no cumprimento do contrato. Então veja, pessoal, por isso o nome boa-fé objetiva. A partir do momento que eu coloco ela como uma regra de conduta social, todos da sociedade devem seguir esse padrão de conduta, que tem conteúdo ético, exigibilidade jurídica e deve ser observado, tanto na celebração quanto no cumprimento do contrato. E qual é esse conteúdo, pessoal? Esse conteúdo vai falar o seguinte, todo contrato, nas partes, quando vão celebrar esse contrato ou quando vão cumprir esse contrato, devem, nesse processo, observar deveres de honra, probidade, honestidade, respeito, integridade de caráter, confiança, devendo emprestar as informações necessárias, devendo esclarecer cláusulas do contrato, não devem agir com enganação, não devem agir com trescanto, devem evitar o enriquecimento ilícito ou sem causa, devem se negar a prestar informações sigilosas, devem procurar o equilíbrio das prestações, ou seja, pessoal, uma série de deveres que têm um conteúdo ético, moral, né? Vejam, pessoal, que todos esses deveres aí devem ser observados, seja qual o contrato você está celebrando. E esses deveres aí, então, pessoal, fazem surgir para nós as funções da boa-fé. E, basicamente, a boa-fé tem 3 funções. A primeira função é a função interpretativa. Ou seja, a boa-fé funcionando como um instrumento de interpretação dos contratos. Traduzindo isso, pessoal, significa que nós temos, dentro das regras de interpretação que nós vamos ver numa aula separada, um monte de elementos que devem ser observados dentro da boa-fé objetiva. E um desses elementos, pessoal, é o princípio da boa-fé objetiva, a presunção da boa-fé objetiva. Traduzindo isso, quando você vai interpretar um contrato, você tem que partir do pressuposto de que as partes agiram de boa fé. Aliás, essa presunção aí, pessoal, foi bastante destacada na Declaração da Liberdade Econômica, né, como regra interpretativa dos contratos. Então, essa é a primeira função interpretativa da boa fé. Segunda função, pessoal, função integrativa. Essa função aqui vai falar o seguinte, o contrato
a boa-fé objetiva cria no contrato uma série de deveres anexos. Deveres anexos. E esses deveres anexos, pessoal, são tudo aquilo que eu falei para vocês, ou seja, não precisa estar previsto no contrato que as partes devem agir com honra, com respeito, devem prestar informações, devem agir com probidade. Não precisa. Na verdade, pessoal, todos esses deveres já estão estabelecidos, ou seja, a função integrativa insere, cria esses deveres e todos em qualquer contrato. Em todo e qualquer contrato, as partes devem respeitar a boa-fé objetiva e todas essas situações que a boa-fé cria em relação ao contrato. E a terceira função é a função delimitadora. Ou seja, a função delimitadora, ela limita a vontade para evitar abusos. Essa é a função delimitadora. Veja, pessoal, que eu falei para vocês lá atrás, que os princípios modernos limitam os princípios clássicos. Aqui está, então, a função limitadora da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva atuando para evitar os abusos que os princípios clássicos podem ocasionar. Tá? Essa, então, é a boa-fé objetiva, pessoal. Dentro da boa-fé, nós temos algumas figuras especiais que nós vamos tratar em um vídeo separadinho, só para elas. Tá? Antes dessa aula sobre figuras especiais da boa-fé objetiva, nós vamos ver o último princípio clássico, que é o princípio da equivalência material. O princípio da equivalência material, pessoal, ele trabalha a ideia da igualdade material. O que acontece, pessoal? O princípio da igualdade é um princípio, é um direito fundamental, está inserido na Constituição, todos são iguais perante a lei. Né? Só que o que acontece, pessoal? Nós temos, na verdade, dois aspectos da igualdade, a igualdade formal e a igualdade material. Eu gosto de explicar a igualdade, a diferença entre igualdade formal e material, com uma figura que vai aparecer para vocês agora. Vocês estão vendo essa figura aí, nós temos 3 pessoas. Nessas 3 pessoas estão assistindo um jogo e tem uma parede na frente delas. O que acontece, pessoal? Na igualdade formal que está de um lado aí, o que nós temos? As 3 pessoas no mesmo plano de igualdade, só que apenas uma delas está conseguindo ver o jogo. Então vejam, todas estão sendo tratadas da mesma forma, com igualdade, só que só uma está conseguindo ver o jogo. Do outro lado, pessoal, nós temos a igualdade material. Vejam, todos são iguais, mas cada um deve ser tratado na medida de suas desigualdades. Então, o que acontece? O mais baixinho está num banquinho mais alto, o do meio está num banquinho médio e o mais alto está sem banquinho. Por quê? Para que todos consigam ver o jogo. Isso é a igualdade material. Ou seja, pessoal, dentro da ideia da equivalência material, nós temos que o contrato deve atuar de forma equilibrada. As prestações, a ideia da noção contratual, deve haver um equilíbrio material, uma igualdade material entre as partes. Quando existe uma desigualdade, o direito tem que atuar para reestabelecer o equilíbrio e essa relação ficar igual novamente, ou seja, tratar os desiguais nas medidas de suas desigualdades. E aí, então, pessoal, surge a ideia da equivalência material, que vai trabalhar exatamente a noção de equilíbrio contratual. A balança do contrato deve permanecer equilibrada. E esse equilíbrio contratual, pessoal, tem fundamento exatamente aqui, na igualdade material. E ele busca, na verdade, 3 fundamentos. Vedar o desequilíbrio desproporcional. Vedar o desequilíbrio desproporcional. Segundo, proteger o vulnerável. E terceiro, evitar abusos. Tá? Então, a ideia da equivalência material, pessoal, ela busca promover o equilíbrio contratual e esse equilíbrio visa
Primeiro, vedar o desequilíbrio desproporcional, proteger o vulnerável e evitar abusos, né? A manifestação do princípio da equivalência material, pessoal, ela pode se dar em dois planos. O plano objetivo e o plano subjetivo. O plano objetivo, pessoal, trabalha a ideia do desequilíbrio atual e superveniente, ou superveniente. Desequilíbrio atual ou desequilíbrio superveniente. Na verdade, pessoal, é a objetividade do desequilíbrio, a desproporção material objetiva efetivamente, né? Por exemplo, prestações manifestamente desproporcionais entre o que está dando de vantagem e o que está trazendo de ônus, né? Uma ideia disso aqui, pessoal, da forma de atuação disso aqui, é exatamente a teoria da imprevisão. A equivalência material atuando no plano objetivo. Teoria da imprevisão visa equilibrar prestações que estão desproporcionais em razão de um fato superveniente e imprevisível. Já a noção subjetiva, pessoal, trabalha a ideia do poderio proteger contra o poder econômico e proteger o vulnerável. Aqui é no aspecto, então, subjetivo da relação. Vulnerável. Então, aqui, pessoal, eu vou trabalhar a ideia do equilíbrio dentro das partes. Ou seja, eu vou ter normas que vão promover o equilíbrio subjetivo do contrato. Eu vou abaixar aquele que está num poderio econômico mais elevado e vou elevar a pessoa do vulnerável para ele ficar em pé de igualdade com o outro contratante. E veja, pessoal, que para eu ter a incidência da equivalência material, eu preciso necessariamente de 3 requisitos. 3 requisitos para nós termos a equivalência material, pessoal. Primeiro requisito que nós precisamos destacar: desproporção manifesta entre os direitos e deveres das partes. Então, pessoal, os direitos e deveres têm que estar desequilibrados manifestamente, não é? Ao ônus não compete o bônus, né? Então, a gente tem que ter essa desproporção manifesta. Segundo, pessoal, desigualdade em relação ao poder econômico ou poderes negociais. Ou seja, pessoal, aqui eu vou ter uma relação tipo 50 tons de cinza, uma relação entre dominante e dominado. Dominante e dominado. Aqui, pessoal, o dominante, o poder econômico, aquela parte contratual que tem a força econômica nas mãos, e do outro lado a parte vulnerável, que é o dominado. E veja, pessoal, que isso não significa que a pessoa não tenha dinheiro. Por exemplo, vamos usar o exemplo de uma figura pública, o Silvio Santos. Silvio Santos, todo mundo sabe que ele é riquíssimo. Tecnicamente, pessoal, ele não é vulnerável. Mas, se ele estiver numa relação perante um banco, ele vai ser a parte vulnerável. Por quê? Porque naquela relação, quem que tem o poder econômico? O banco. O banco é o dominante. O Silvio Santos vai ser o dominado. Né? Então, veja, pessoal, que não é porque a pessoa é rica ou pobre que ela vai deixar de caracterizar essa situação aqui. Tá? E aí, pessoal, entra o terceiro requisito, que é a vulnerabilidade. Ou seja, não basta eu ter a desigualdade, eu tenho que ter a vulnerabilidade da outra parte. O dominado tem que estar numa situação de vulnerável. Configurado esses 3 requisitos aqui, pessoal, eu vou ter, então, a incidência da equivalência material, principalmente para corrigir desequilíbrios, né? É aí que nós podemos ter, então, a atuação da famosa ação revisional de contrato,
né? Uma outra situação, a teoria da imprevisão, como eu já disse para vocês, é um exemplo da aplicação da equivalência material. Certo, pessoal? Então é isso. Espero aí que vocês tenham compreendido um pouco sobre a teoria moderna dos contratos, principalmente os princípios modernos dos contratos, né? No próximo vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre as figuras especiais da boa-fé objetiva, que está bastante na moda agora, né? Principalmente nas provas de OAB e concurso. Tá? Então, pessoal, se você ainda tem alguma dúvida sobre os princípios modernos do contrato, pode deixar aí nos comentários ou através dos nossos canais, né? Se você ainda não nos segue lá no Instagram, siga aí no nosso Instagram, né? Também é importante mencionar, pessoal, que nossos áudios estão no Spotify, então segue lá no Spotify também o nosso canal, ok, pessoal? E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal para você ir receber as nossas atualizações, ok, pessoal? Então, até a mais.